Você é aquela pessoa que em qualquer roda de amigos ou churrasco no quintal é sempre a mais picada pelos mosquitos? Porque olha, eu sou esse imã de mosquito ambulante. E o mais curioso, isso não é só impressão, a ciência já comprovou que sim, mosquitos realmente preferem algumas pessoas. Tem gente que pode estar no meio do mato sem uma gota de repelente e volta pra casa sem nenhuma picada. Enquanto outras mal colocam o pé no quintal e já viram um banquete de mosquito. Se você é esse tipo de pessoa que vira lanche de pernilongo até em noite fria, esse vídeo é pra você. Mas por que isso acontece? Será que tem gente com sangue mais doce? Será que é o tipo de pele, a alimentação? Ou é tudo paranoias? A resposta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. Tem gente que passou por experimentos muito curiosos para descobrir o que torna alguém um alvo tão irresistível para os mosquitos. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo, mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque no Diário dos Bichos a gente sempre traz aquelas curiosidades que você nem imaginava sobre o mundo animal, dos fofinhos aos mais chatinhos, como esses voadores irritantes. Imagina esta cena comigo, duas pessoas estão lado a lado, no mesmo ambiente, no mesmo horário, usando o mesmo tipo de roupa. Uma volta com 10 picadas, e a outra, nenhuma. Como pode? Como isso é possível? Os cientistas também ficaram intrigados com esse tipo de coisa. E para investigar, criaram experimentos de laboratório para entender o que atrai os mosquitos. Fala sério, as descobertas são de deixar qualquer um de queixo caído. Teve até gente colocando o próprio braço numa caixa cheia de mosquitos só para ajudar na pesquisa. E o resultado desses testes revelou algo que muita gente nunca imaginaria. Mas antes de te contar esse segredo, eu quero que você pense aí. Você já percebeu que em casa, no meio do mato ou até num passeio, tem sempre aquela mesma pessoa que vira o alvo número 1 dos mosquitos? E isso pode não ser por acaso. A ciência descobriu que existe um padrão, e você pode fazer parte do grupo dos mais atrativos. Agora, segura aí, porque eu já vou te contar como isso funciona. Vamos descobrir quais são os sinais que fazem os mosquitos escolherem uma pessoa e o que pode estar por trás dessa preferência tão infeliz. Sinto te dizer que talvez tenha um fator surpresa em você desde o dia em que nasceu. Para entender o que está por trás desse comportamento dos mosquitos, pesquisadores ao redor do mundo criaram testes super criativos. Um deles usava um tubo em forma de Y, um tubo com 2 saídas. Em cada uma colocava-se uma isca humana, basicamente uma mão. Depois, os mosquitos eram soltos do outro lado do tubo e eles observavam qual direção eles preferiam. E acredite, eles não iam aleatoriamente, na maioria das vezes escolhiam todos o mesmo lado, como se dissessem, é esse aqui que a gente quer. E o mais curioso é que essas preferências se repetiam. Quando os testes eram refeitos, o resultado se mantinha. Isso fez os cientistas pensarem, será que tem algo nessa pessoa que a torna mais atrativa? Algo que os mosquitos identificam no ar. Foi aí que começaram a investigar substâncias que nosso corpo libera sem que a gente perceba. Gás carbônico, por exemplo, é um dos principais atrativos dos mosquitos. Toda vez que a gente respira, solta CO2, e os mosquitos usam esse sinal para nos encontrar. Pessoas com metabolismo mais acelerado, que fazem exercício, que têm maior massa corporal ou estão grávidas tendem a liberar mais CO2 e por isso atraem mais mosquitos. Mas não é só isso não. Nosso corpo libera uma série de outras substâncias químicas pela pele, como ácido lático, amônia, acetona. E cada pessoa tem uma combinação única desses compostos. É quase como se fosse um perfume pessoal que os mosquitos conseguem sentir de longe. E aqui entra um detalhe surpreendente: os mosquitos não sentem todos os cheiros da mesma forma. Eles são especialistas em detectar os compostos que indicam que ali tem sangue de qualidade para alimentar suas larvas. E como você já deve saber, quem pica mesmo são só as fêmeas, porque elas precisam da proteína do nosso sangue para botar seus ovos. Então já dá pra entender que a escolha do mosquito não é aleatória. Espera aí, porque pode existir algo ainda mais profundo determinando quem será o prato principal. Para testar isso, os cientistas chamaram pares de gêmeos para participar do experimento do tubo em Y.
De um lado, o braço de um irmão, do outro, o braço do outro irmão. E o que descobriram foi sensacional. Os mosquitos tinham uma preferência parecida entre os irmãos idênticos, mas nem sempre entre os gêmeos fraternos. O que isso quer dizer? Significa que nossa atratividade para os mosquitos pode estar gravada no nosso DNA. Sim, meu amigo, você pode ter nascido com um cartão de visita que grita para os mosquitos: "Me escolhe, por favor!" Alguns estudos conseguiram identificar áreas específicas do DNA que estão ligadas à produção de compostos na pele que os mosquitos acham mais atrativos ou mais repelentes. São pequenas variações genéticas que mudam a forma como o seu corpo cheira para esses insetos. Teve até casal que topou fazer o teste juntos, e os resultados foram fiéis ao que já percebiam no dia a dia. Um deles sempre levava mais picada do que o outro. E o DNA confirmou, um tinha uma combinação que atraía mais mosquitos, o outro não tinha tanto dessa combinação. E se a gente olhar para o lado evolutivo da coisa, você já parou para pensar se essas diferenças existem por um motivo maior? Alguns cientistas acreditam que, ao longo do tempo, a humanidade pode ter desenvolvido mecanismos para tentar confundir os mosquitos ou dificultar que eles encontrem todos os humanos da mesma forma. Afinal, eles não são apenas incômodos, alguns deles podem até matar. Pode acreditar, os mosquitos são considerados os animais mais perigosos do mundo para os humanos. Só em 2024, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram em decorrência de doenças transmitidas por eles. E ao longo da história, doenças como a malária já tiraram milhões e milhões de vidas. Olha isso que bizarro, tem pesquisas mostrando que o parasita da malária, aquele que vive dentro do corpo da pessoa infectada, altera o cheiro da pessoa para deixá-la mais atrativa aos mosquitos. Isso faz com que o parasita continue se espalhando. É como se o próprio agente da doença manipulasse seu hospedeiro para garantir que será transmitido. A natureza não brinca. Mas calma, apesar disso tudo parecer um pesadelo com asas, a boa notícia é que também existem substâncias naturais que bloqueiam a ação olfativa dos mosquitos. Nosso corpo, em algumas situações, pode liberar compostos que confundem esses insetos, dificultando que eles nos encontrem. Se você está aí se perguntando, será que eu tenho essa sorte? Eu já vou te mostrar algumas formas de identificar se você é do time atrativo ou do time imune. E vou te dar dicas práticas para driblar esse problema, especialmente agora que estamos em tempos de calor e surtos de dengue em muitas regiões do Brasil. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários se você é do tipo preferido dos mosquitos ou se você passa despercebido por eles. Vamos lá! Agora que você já entendeu que os mosquitos têm critérios muito bem definidos para escolher quem eles vão picar, chegou a hora de te mostrar como saber se você é uma dessas pessoas mais atrativas e o que dá para fazer para tentar driblar esse destino nada glamouroso. Primeiro, pense nas situações do dia a dia. Você costuma ser o único a sair picado de uma roda de conversa no jardim? Ou é aquele que nem consegue aproveitar uma noite ao ar livre sem sair coçando? Se sim, tem grandes chances de o seu corpo liberar mais CO2, ácido lático ou outras substâncias que os mosquitos amam. Mas não se preocupe, porque existem formas de se proteger. E aqui vão dicas que realmente funcionam, segundo estudos científicos. 1. Use roupas claras e de manga comprida. Pode parecer básico, mas funciona. Mosquitos se orientam muito pela visão e preferem cores escuras como preto, azul marinho ou vermelho. Roupas claras dificultam a visualização e também protegem mais a pele. 2. Evite perfumes doces ou florais. Muitos produtos de higiene e beleza contêm fragrâncias que podem atrair mosquitos. Se for passar um tempo ao ar livre, o ideal é optar por produtos neutros. 3. Use ventilador. Além de que o vento dificulta o voo dos mosquitos, ele dispersa o gás carbônico que você exala. Um ventilador ligado já pode fazer uma diferença enorme, principalmente perto da cama. 4. Aposte em repelentes eficazes. O DEET, o Icaridina e o IR3535 são os ingredientes mais recomendados por especialistas. Eles confundem os sensores dos mosquitos e podem te proteger por horas. Mas atenção, leia o rótulo e reaplique conforme as instruções.
5. Evite locais com água parada e excesso de vegetação sem cuidado. Não é novidade, mas é sempre bom lembrar. Mosquitos depositam seus ovos na água e em apenas alguns dias eles já estão prontos para voar e picar. Eliminar criadouros é essencial. E agora, um ponto importante, não caia em mitos. Tem muita coisa que circula por aí e que simplesmente não funciona. Por exemplo, comer alho ou vitamina B12 para espantar mosquitos não tem comprovação científica. Usar velas de citronela até pode ajudar um pouco, mas o efeito é muito limitado e só funciona em áreas muito pequenas e fechadas. Aparelhos ultrassônicos também não funcionam. Vários testes já mostraram que os mosquitos ignoram totalmente o som emitido. Agora que você já sabe o que realmente faz diferença, que tal a gente recapitular o que aprendemos hoje? Você descobriu que os mosquitos escolhem as pessoas com base em sinais que nosso corpo libera, e que isso varia de pessoa para pessoa. Vimos que o gás carbônico, o ácido lático, o suor, o calor do corpo e até o que a gente come podem influenciar. Mas, mais importante ainda, você viu que a genética tem um papel fundamental nessa história? Sim, parte da nossa atratividade para mosquitos nasce com a gente. São pequenas variações no nosso DNA que alteram o nosso cheiro natural e podem nos tornar irresistíveis ou invisíveis para eles. E isso explica por que tem gente que nunca é picada e outros que vivem de perna toda empolada no verão. E mais, entendemos que os mosquitos não são só incômodos. Eles são um risco real à saúde pública, são responsáveis por transmitir doenças graves como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E em outras partes do mundo, malária, doenças que matam milhões todos os anos. Então, saber como funcionam as preferências desses insetos não é só uma curiosidade, é uma ferramenta de proteção e sobrevivência. E agora eu te pergunto, será que você é do time atraente ou do time imune? Já teve alguma situação em que você foi o único picado enquanto os outros saíram ilesos? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber como é a sua relação com esses mini vilões voadores. Gostou do conteúdo? Aqui no canal Diário dos Bichos estamos sempre trazendo dicas valiosas, curiosidades fascinantes e muito mais que você precisa saber para cuidar bem do seu animalzinho. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like para nos ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas e compartilha este vídeo com seus amigos que também amam pets. Assim, juntos, podemos espalhar conhecimento e amor pelos bichos. Clica aqui na tela para ver nosso próximo vídeo sobre curiosidades incríveis dos pets. Te vejo lá!